galera do X, tudo bem com vocês? Hoje a gente se reúne em mais uma videoaula para falar de estatística. Os assuntos de hoje serão média, moda e mediana, assunto plenamente presente em todas as provas do Enem e quase sempre, porque a gente nunca pode usar o sempre aí nesses casos, são questões de fácil ou média dificuldade. Então são questões que são muito importantes que vocês acertem para aumentar a sua TRI, tá certo? Então, bora lá, vamos ver um pouquinho sobre estatística. Então vamos começar por média, né? A famosa média aritmética, presente aí sempre na vida de todos. E o exemplo mais clássico de média aritmética simples é o quê? A média bimestral naquelas escolas em que não abordam pesos diferentes para cada bimestre. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho melhor essa história de peso. Então, olha só, a gente pode definir, então, a média como sendo resultado da soma de todas as informações de um conjunto, e aí a gente vai fazer o quê? Dividir pela quantidade de elementos, né? Então, tem um exemplo aqui, né? Uma disciplina e 4 bimestres, e aí as notas dos 4 bimestres, e a gente vai determinar essa média. Então, a gente vai usar essa informação aqui, da média, ela sendo calculada como sendo a soma de todas essas parcelinhas e dividido pela quantidade. Neste caso aqui, eu tenho 4 informações, né, que eu vou fazer a adição delas e vou dividir por 4. Então, já deixei isso aqui escrito para facilitar o nosso trabalho de hoje. Olha lá, 7 mais 6,5 mais 4,5 mais 8 sobre 4. Isso vai dar 26 sobre 4, o que determina, então, a nossa média bimestral de 6,5. Essa é a média final deste aluno aqui. Simples e rápido. Isso vocês devem fazer com frequência em várias situações. Então, guarde, média aritmética simples, a gente só vai somar e dividir pela quantidade. Não é? A moda é uma medida da estatística importante, e a moda está destacada em qual sentido? Moda é o que tem maior frequência. A palavra já fala disso, né? Escolher a moda é quando todo mundo se veste igual, enfim. Tá aí. A moda na matemática também é assim, é o que se destaca, né? Então, vou pegar um exemplo aqui para vocês, uma listinha de 25 alunos. Olha lá, 25 alunos e suas notas. Bom, dado essa situação, como é que eu vou descobrir a moda? Eu preciso ver aquele que aparece em maior destaque, ou seja, que aparece em maior quantidade de vezes, que é a frequência. Então, olha lá, separei essa tabelinha contando a quantidade. Ó, quantos alunos tiraram nota 1? Se nós olharmos a nossa lista, eu não tenho nenhum aluno com nota 1. Por isso que a frequência, 0. E, sequencialmente, fomos contando todas elas. Nota 2. Nota 2, se a gente correr a nossa lista aqui, nós vamos encontrar apenas um aluno. Então, aquele que se destaca com maior frequência, no caso aqui, é a nota 8, que aparece por 5 vezes. Vamos conferir? O aluno D, o aluno E, o aluno N, o aluno R e, por último, o aluno Y. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a frequência 5 se dá destaque, e aí, esta aí será a nossa moda. Bom, é importante ressaltar aqui para vocês que se não tivesse nenhuma situação em destaque, ou seja, todos os alunos, todas as notas tivessem a mesma frequência. A nota 1 apareceu 3 vezes, a nota 2 apareceu 3 vezes, a nota 3 vezes, e isso acontecesse para todas as notas, aí nós teríamos uma situação amodal, onde nós não temos a moda definida. Por outro lado, se nós tivermos situações em que a moda apareça a mesma frequência para várias notas, nesse caso, ou a mesma frequência para várias pessoas, e essas frequências sejam, por exemplo, a 2 pessoas têm a média 4, ok. Tem algum outro destaque? Ah, tem. Tem 2 pessoas que também têm a média 3.
o restante não se repete na mesma quantidade, ou seja, essa é a maior frequência, aí nós vamos poder ter dois casos, dois elementos ocupando a moda, tá? Então, por exemplo, de 25 elementos, eu tenho dois elementos que destacam com a mesma quantidade em relação aos outros. Aí, então, eu posso ter mais de um elemento de moda. Nunca apareceu uma situação dessa no Enem. Todas as vezes era uma única moda e não teve nenhum caso de situação amodal, tá? Mas vale a pena a gente ficar atento a esse detalhe. E a mediana? A mediana é um processo de analisar quem ocupa a posição central quando a gente põe esses dados todos em fila. A gente tem que ficar atento que a média não é um elemento muito bom, às vezes, para a gente entender um pouco a profundidade dos dados. Então, a mediana nos ajuda a ter uma ideia de como está a distribuição dos meus dados, quem está ocupando a posição central, tá certo? Olha lá, vou destacar aqui uma informação importante, que é isso aqui, ó. Eu preciso organizar, tá, os meus dados, ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Essa informação é fundamental para que a gente consiga resolver qualquer exercício que envolva a mediana. Quando nós fizermos essa organização, nós vamos ter o rol de dados, tá? E é a partir disso que a gente vai determinar a mediana, que vai ser o elemento que ocupa a posição central. Mas temos mais um detalhe a levar em consideração. A gente tem que ficar atento à quantidade de dados, se eu tenho uma quantidade ímpar ou uma quantidade par, porque se eu tiver quantidade ímpar, eu tenho uma ação, se eu tiver uma quantidade par, eu tenho outra. Então vamos separar em dois casos para analisar como é que isso acontece. Olha só, eu peguei aquela mesma listinha lá do exemplo anterior, os 25 alunos, então eu tenho uma quantidade ímpar de alunos, tá certo? Para determinar essa mediana, a gente vai colocar em ordem crescente, tá? Pode ser decrescente também, não tem problema. Colocado em ordem crescente, perceba que nós vamos ter as notas colocadas, as notas que se repetem o mesmo valor, elas têm que ser levadas em consideração, então não ignore a repetição. E aí, olha, se nós temos aqui 25 dados, tá? Ou seja, 25 informações, opa, escapou aqui. Eu tenho 25 informações. Essas 25 informações, elas vão ser organizadas nesta lista e nós vamos olhar para determinar quem ocupa a posição central. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se nós pensarmos em 25 elementos, ó, eu vou fazer um traço aqui sobre essa linha destacada. Perceba que aqui para cima eu tenho exatamente 12 elementos. E aqui para baixo eu também tenho 12 elementos. Então, essa posição 13 ocupa exatamente a posição central da minha tabela. Isso vai acontecer sempre que eu tiver uma quantidade ímpar de dados. Perceba que se nós pegarmos a quantidade, que são 25 informações, e dividir por 2, nós teremos um resultado aqui de 12,5. A ocupação do ponto central será dada pelo elemento sequente, que é o 13º elemento. Tudo bem? Então fiquem atentos a isso. Sempre que a quantidade for ímpar, nós conseguimos determinar um elemento que representa a mediana. Neste caso, a mediana ali, ela é determinada, então, como sendo, vou colocar aqui, ó, a mediana é o elemento de valor 7. Mas e se a quantidade for par? O que muda? Olha só, peguei aquela mesma tabela, só que eu reduzi a quantidade de elementos, tá? Então agora eu só tenho 10. E perceba que se a gente pegar a mesma quantidade de dados ali, né? Nesse caso aqui é 10, e dividir por 2, eu tenho um resultado, um número exato, 5. Então significa o quê? Que se eu fizer um corte aqui, eu consigo colocar 5 elementos para cima e 5 elementos para baixo. Ah, mas então, e aí, quem que está ocupando esse centro aqui? Né? Perceba que essa determinação ainda não pode ser feita aqui, porque o que está faltando? Colocar em ordem
crescente. Não está em ordem crescente. Então, vamos colocar em ordem crescente? Agora está em ordem crescente. Poxa, e se a gente tivesse feito lá? A gente poderia ter determinado o valor errado. Então, é importante que sempre esteja em ordem crescente ou decrescente. Perceba que agora os dados estão em ordem crescente, do menor para o maior. E aqui, nós vamos ter aquela situação que havíamos destacado ali atrás, Vou fazer o corte. Eu tenho 5 elementos para cima e eu tenho 5 elementos para baixo. Você não vai ter que ficar fazendo essas anotações do seu exercício, né? Mas olha só, para determinar o elemento central, quando eu tenho uma quantidade par de dados, eu vou levar em consideração os 2 elementos aqui, No caso, o quinto e o sexto elemento. Então, para determinar isso, nós vamos fazer uma média aritmética desses 2 dados. Somar e dividir por 2. No caso, então, a minha mediana é dada por 6,5. Perceba que essa informação nem existe na tabela, não é? Não existe um elemento 6,5, mas a mediana vai ser determinada sempre pela média aritmética quando eu tiver uma quantidade de dados em quantidade par, tá certo? Fique atento a esses detalhes. Então, olha, quando eu tenho uma quantidade par, perceba que a divisão sempre vai dar exata. Nós vamos pegar o elemento que está naquela posição e o próximo. Então, se eu tivesse 20 elementos, 20 dividido por 2 daria 10. Eu pegaria o 10º e o 11º. Se eu tivesse 100 elementos, dividir por 2 dá 50. Eu vou pegar o 50º e o 51º, ou seja, quem ocupa a posição 50 e quem ocupa a posição 51. Beleza. Esse exemplo aqui, ele é bem legal, porque ele pede para você analisar a tabela e tirar as informações de média, moda e mediana. Perceba que nós temos aqui uma tabela que está juntando dados. Eu tenho 4 funcionários que recebem R$500, 4 funcionários que recebem 1.000, 1 que recebe 1.500, 5 que recebem 2.000 e 2 que recebem R$5.000. Se nós pensarmos na lista de funcionários, a minha lista de funcionários é composta por 16 funcionários. Então, se a lista tivesse completa, nós teríamos o valor 500 repetido 4 vezes, o valor 1.000 repetido 4 vezes, o valor 2.000 por 5 vezes e o valor 5.000 por 2 vezes. Fica atento a isso, porque isso vai fazer diferença no nosso cálculo. Bom, qual que é o elemento mais fácil de encontrar? A moda. Se a gente pegar a frequência do salário, nós vamos perceber que aqui, facilmente, quem está em destaque é o valor de 2.000, porque é o que aparece a maior quantidade de vezes, 5 funcionários, ok? E aí, por esse motivo, o 2.000 está representando a moda. Vamos encontrar a mediana agora? Para encontrar a mediana, nós temos 16 funcionários. Então, como é uma quantidade par, dividir por 2, vai dar 8. Eu vou pegar quem está na 8ª posição e quem está na 9ª posição. Se eu colocar, perceba que aqui nesse exemplo, o salário já está em ordem crescente. Se eu colocar em fila, eu vou ter 4 pessoas com 500, 4 pessoas com 1.000 e o próximo com 1.500. 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou ter o quê? O 5º, o 6º, o 7º e o 8º funcionário. O 8º funcionário está aqui. E o 9º é o próximo. Desta maneira, nós temos a determinação do nosso... Opa, escapou a nossa caneta aqui. Nós temos a determinação, então, da mediana, que é a média aritmética desses 2 elementos, né? Então, o salário 1.000 e o salário 1.500. A gente vai fazer a média aritmética desses 2 elementos e vamos encontrar o 1.250, que é a mediana. Bom, quando a gente for agora para o último elemento, que é a média, eu vou ter que levar em consideração que eu tenho várias pessoas com o mesmo salário. Então, nós vamos usar o quê? A multiplicação pela quantidade de funcionários em relação àquele salário. Veja aqui, a sequência de valores,
Eu tenho 4 funcionários de 500, 4 de 1.000, 1 de 1.500, 5 de 2.000 e 2 de 5.000. A tabela já me forneceu a soma dessa quantidade, que é o meu N, por isso que o N está aqui embaixo. Fazemos essas multiplicações e, posteriormente, a soma. Encontraremos aqui 27.500 sobre 16, chegando no valor final, 1.718,75. Essa é a média. O que eu vou chamar a atenção de vocês aqui? Vamos supor que eu tenha um exercício que tenha cobrado esses 3 fatores. Se foi cobrado esses 3 elementos, média, moda e mediana, a mais fácil sempre é a moda. Determinou a moda, olha as alternativas. Se todas as alternativas tiverem modas diferentes, você já consegue determinar a sua resposta. Ah, não, olha, a gente achou a moda aqui 2.000 e tinha várias alternativas com 2.000. Eu vou precisar de mais um elemento para chegar à minha resposta. Você vai para a próxima. Perceba por quê. Neste exemplo, a média vai fazer com que você leve um tempo a fazer, porque você vai ter multiplicações e divisão a fazer. Se você conseguir determinar a resposta só pelos outros 2 elementos, você vai ganhar tempo. Vamos aqui para o nosso último exemplo dessa aula. Eu tenho aqui uma tabela, um gráfico, né, que foi determinado através dos dados escolhidos e que representa o comportamento do emprego formal, de janeiro a outubro. E aí, com base no gráfico, pede-se o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais. Se pede mediana, eu tenho que pôr os dados em ordem. Vamos olhar esse gráfico mais de perto. Para você não escrever esses dados todos de novo, que estão lá no gráfico, o que eu sugiro? Numere a ordem, tá certo? Que você ganha tempo. Lembre-se que, se tiver valores repetidos, você vai contar todos eles. Neste caso, nenhum é repetido, mas vale a atenção. Então, vamos lá. Qual que é o menor dado? 181.419. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Nós vamos contar até o final? Não, nós não vamos contar até o final. Por quê? Se nós olharmos este gráfico, esse gráfico mostrou para a gente apenas 10 elementos só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se ele mostrou 10 elementos, quem ocupa a posição central? Lembra que a quantidade é par. Se a quantidade é par, são os 2 do centro. Então, é o elemento 5 e o elemento 6. Então, eu não preciso ir até o final. Eu já tenho o elemento 5 e o elemento 6. E com isso eu consigo determinar a minha mediana, que vai ser a média aritmética desses 2 dados. Feito isso, nós vamos encontrar a nossa alternativa. A resposta aqui vai ser a alternativa B, e o problema está resolvido. Mas, vale a dica, olha só. Lembra que ele pediu só o valor inteiro? Bom, mas todos os valores lá do gráfico já são valores inteiros. Então, já tinha a dica que ia ter a divisão, aí ia aparecer um valor decimal. Mas perceba que as alternativas estão bem distantes uma da outra. Então, neste caso, valeria a pena a gente pegar só a parte de milhar, 212.000 mais 246. Perceba que trata-se de uma conta muito mais simples e rápida para você fazer. E isso já te direcionaria para a sua alternativa correta. A gente vai economizar um tempozinho aqui, porque a gente vai ter menos coisa para somar. Então, vale a pena você sempre olhar isso. Espero vocês na nossa aula ao vivo, no próximo sábado. E aí, com isso, a gente vai conseguir discutir outros problemas e outros exercícios. Vai para cima da lista, resolve todos os exercícios e mande suas dúvidas. Estamos esperando vocês. Abraço, até mais.